for a place that is so tough and the people, everything on land and the water can kill you. You have the biggest pussies I've ever seen in the media in my life. I saw a story where a guy was like, I saw Dana do a podcast with the premiere and it physically made me sick. Holy fucking shit. You guys have to have the biggest pussies of all time in the media here. Just for the record, but go ahead, what's the question? The question is, does anyone in the government at all go, please not Strickland, or does that ever get back to you at all? I do that. Are you kidding me? I do that. I thought we had weak media. You guys win, hands down. So no one from the government, though, actually pulls you aside? Okay, cool. No. Well, then, fuck those Hey, guys. even your people know that your fucking media are weak. They even know. They know it. You know it. We all know it now. I didn't know. Now I know. Eu acho que o Dana White cansou, né? Ele cansou daquela mídia tradicional, daquele jornalista tradicional que escreve para site, que publica matéria para jornal impresso mesmo, que vai e gosta de fazer um mimimi. E a ideia de que esses caras realmente estão influenciando alguma coisa ou trazendo alguma coisa para vocês de verdade, assim, algum conteúdo relevante, tá ficando cada vez mais furada. Eu presenciei isso em primeira mão como mídia cadastrada do UFC, eu pude presenciar como é esse cenário lá real e eu vou contar isso daí pra vocês. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não tá inscrito ainda, senta aí, relaxa, bebe uma aguinha e bora pro vídeo. Antes de eu começar a resenha aqui, eu tenho mais um vídeo pra vocês assistir, e é esse tipo de coisa, de exemplo que eu vou usar aqui, que deixa esse cara louco, só que a relevância dele está cada vez menor e menor e menor, e o Dana White deve ser o pioneiro aí a abolir esse tipo de interação e esse tipo de necessidade, né? Porque os eventos ainda veem isso como uma necessidade. Assiste esse pedaço aí. Olha, eu vejo um futuro próximo onde a gente não tem mais a área de mídia nos eventos, sabe? Não vai ter mais área de mídia. Traremos a mídia e os hospedaremos nas suítes, mas será tudo sobre influencers. O mundo é diferente do que era em 2001. Internet, redes sociais, influencers, a lista não para de crescer. É um nível de autenticidade, é isso que é. Você não diz o que eles devem fazer. Você os traz e deixa que façam o que sabem. Eles são criativos e sabem criar o conteúdo certo. Eles sabem o que estão fazendo. É por isso que são tão grandes. Você só os traz e deixa que sejam autênticos. Aonde vai essa cobertura inútil, essa presença inútil dessa mídia tradicional que tá aí há trocentos anos e que não faz mais nada, não agrega mais absolutamente nada pro esporte? Quando você faz vamos supor assim, no caso do UFC principalmente, tá? Quando você faz um evento, o UFC vai lá e vai fazer o evento e vai credenciar 50 membros, 100 membros da mídia. Pra que eles credenciam a mídia para ir lá assistir? Para publicidade, para divulgação, não para esse monte de gente chorona que fica aí criando mimimi, criando conflitinho, fazendo pergunta idiota. Vocês lembram? Na última vez também perguntaram alguma coisa, como é que você apoia um cara desse jeito? Você também é contra os caras? E é só para isso que essa mídia de hoje faz. Se você olhar 90% daqueles jornalistas que estão lá, eles não têm nenhuma plataforma relevante onde eles publicam esse monte de merda que eles escrevem. Aquela fileira que você vê ali na frente do octógono, que eu já fui, inclusive, é um monte de cara que não tá fazendo nada. Os caras ficam no telefone, postando no Twitter. Aí você vai olhar o Twitter desses caras, esses caras têm 200 seguidores, 500 seguidores, 1000 seguidores. Esses caras estão postando pra quem? Então qual é o sentido de você passar esse estresse, Parece que é assim, tipo, vamos abrigar o inimigo. É assim que o Dana White tá vendo isso. Porque esses caras não agregam absolutamente nada. Nem pro esporte e nem pra cobertura do esporte ali. Eles só criam caso e eles só fazem pergunta idiota. É um negócio absurdo. E aí, de vez em quando, aparecem umas figuras, que nem o Shimo, ou aquela Nina Marie, os caras do Full Send, que eu acho super legal. Porque eles fazem uma parada diferente. O cara pega o microfone e vai lá atrás, o cara do Full Send, e faz assim... Ô, me conta como é que você tá, cara. Como é que você tá, a pessoa. E os caras ficam olhando pra ele e ficam tipo, nossa, como assim? Que pergunta é? Porque ninguém pergunta isso, é sempre a mesma coisa. Tipo, os caras não conseguem, rola um ego tão grande que os caras não conseguem usar a frase que o cara falou porque ele falou pra outro veículo.
É um negócio dessa magnitude, assim. Você vai numa coletiva de imprensa do UFC, é a coisa mais abominável e mais ridícula da vida. Porque todo mundo pergunta a mesma coisa. O jornalista A pergunta assim, e aí, como é que foi seu camp? Aí o cara responde. Aí o jornalista B quer usar aquela mesma... Olha, que legal, também quero saber como é que foi o camp. Em vez dele usar a resposta que o cara deu pro outro, só que ele não vai poder fazer isso, porque aí ele tem que dar o crédito pro outro. E é um mundo tão mesquinho que eles não querem dar crédito pra ninguém também. Então, tipo assim, eu não posso fazer uma notícia que foi feita por outro cara. Aí o idiota vai lá e faz a mesma pergunta. E aí o cara de trás vai e faz a mesma pergunta. E aí os caras falam assim, mas o Charles fala sempre a mesma coisa. Eu falei, mas os caras só perguntam a mesma coisa. Cara, não tem. Você quer que ele fique respondendo o quê? Sabe o que acontece é o seguinte, tipo assim, ó, você grava 10 vezes na semana. Eu falo pro cara, por que não junta só um cara só e pergunta? Porque é a mesma pergunta. Como foi o teu camp? Aí eu vou falar pra tu, não, meu camp foi uma maravilha. Foi perfeito. Aí eu falei, calma, eu tenho que mudar. O meu camp foi ótimo. Aí eu mudei, que eu falei, foi maravilha. Cara, não vai mudar, não tem o que você falar. Aí o cara vai perguntar do meu oponente. Todo mundo sabe, eu não sou o cara que eu vou xingar, que eu vou falar merda. Fala, cara, meu oponente, ele é bom disso aqui, mas eu não tô preocupado com ele, tô preocupado comigo. Então, o Charlie vai responder uma coisa. Quando vocês não querem que eu responda a mesma coisa, faça as perguntas diferentes. Pergunta como que foi o meu dia, Exatamente. o que eu fiz, como que tava a praia, porque ninguém me perguntou sobre isso, aí eu vou responder vocês de outra forma. Exatamente. Não tem muito como mudar. É foda, né, cara? Você senta lá, tem 30 caras, os 30 caras perguntam praticamente... E outra, quer ver um pouco muito louco? Os caras estão tudo junto, um perguntou do camp, mas ele não pode usar a pergunta, é um negócio que não me entra na cabeça, cara. Cara, como que não pode? Então, tipo... Não tem como reclamar, vai reclamar de mim. Ele não pode usar, tipo assim, o cara vai perguntar, o outro vai fazer a mesma pergunta, porque ele quer ter a resposta pra ele. Ele não vai usar a resposta que você deu pro cara. Cara, é inacreditável o negócio desse. Aí depois o Charlie respondeu uma coisa. Não, amigo, desculpa, quando for no seu eu vou tentar responder de outra forma. Isso. E é assim, o dia inteiro. E isso é um saco, isso não serve pra nada. E o Dana White acabou. Eu acho que a birra mesmo do Dana White que esses caras começou durante a pandemia. Que são os mesmos caras que ele leva pros eventos, que ele cadastrava pros eventos, foram os caras que ficaram falando mal dele quando ele tava tentando fazer evento durante a pandemia, porque uma máquina não podia parar. Ele falou, porra, ou eu dou um jeito de gerar receita, ou eu vou ter que mandar 2, 3 mil pessoas embora. Eu não queria mandar meus caras embora, porque é uma hora que você não pode fazer isso. É uma hora que não tem outra opção de trabalho, não tem outra opção para ganhar dinheiro, e eu não posso acrescentar esse estresse na vida das pessoas. Então ele lutou e ele brigou para conseguir deixar o UFC rodando, e acabou sendo a jogada que elevou o UFC 10 prateleiras para cima. Porque todo mundo parou e só o Dana White continuou. E aí ele viu esses mesmos idiotas que ele abriga ali na primeira fileira, na segunda fileira da bancada dele ali na coletiva de imprensa, se voltarem contra ele. Porque esses caras estão com salário garantido, eles não querem trabalhar. Eles querem ir lá fazer a deles só. Aí ele senta lá e faz assim, e aí, como foi a luta? Aí o cara fala da luta e acabou. E é essa a grande mídia do cara. Aí ele levanta da sala de imprensa, vai lá pra primeira fila do lado do octógono e fica passando no Twitter o que tá acontecendo. E aí tem 30 pessoas olhando os tweets dele. Gente, os caras ainda escrevem pra blog, pra site, página de esportes, de MMA. Aquele cara lá tá escrevendo pra quem? Ninguém tá lendo mais isso, ninguém tá lendo notícia, ninguém lê papel mais. Qual foi a última vez que você entrou num website pra ler uma notícia? É tudo nas redes sociais, é aí que o Dana White fala, é influência. Eu posso ser considerado um influencer, porque querendo ou não, a hora que eu tô sentado ali, entre canal de YouTube, Instagram, não sei o quê, a gente alcança, sei lá, 10, 15, 20 milhões de pessoas por mês. E esses caras não estão chegando nem perto disso. Então quando você faz um evento, que você traz a mídia pra divulgar aquele evento, os caras têm que realmente estar divulgando o evento, e não estão mais. Não estão mais porque perdeu a relevância. A cabeça do americano aqui para essas coisas não é que nem a cabeça do brasileiro. O brasileiro, quando o cara é jornalista, o cara tem autoridade. Ou eu sou jornalista, eu posso falar do que eu quiser. Hoje o cara tá falando de futebol, amanhã o cara tá falando de vôlei, e no domingo o cara vai narrar uma corrida de Fórmula 1. Cara, isso não existe. Ser jornalista não credencia o cara a ser especialista em absolutamente nada. Credencia o cara a saber escrever. Hoje em dia, o cara tem que ser... Eu vou dar um exemplo que todos vocês conhecem. O Renato do Sexto Round. Puta jornalista que se reinventou. Ele é jornalista pra ele mesmo. Pro veículo dele. E aí você manda um Renato pra um evento desse aí o cara que escreve num blog que ninguém lê
tem mais acesso, mais contato, mais não sei o que do que o Renato, que deve ter aí, sei lá, 1 milhão, 2 milhões de pessoas por dia passando pelo conteúdo do cara. Então ele é um jornalista que se reinventou, mas aqui os meios de comunicação não se reinventaram ainda. É aquela mídia velha, batida, tradicional, que quer escrever para blog, quer escrever para site, escrever artigo. Ninguém vai ler isso. Mas nem é artigo, meu irmão. Artigo da onde? Quem que tá lendo isso daí? Ninguém. E o Dana White já percebeu isso, porque agora ele tem os influencers em volta dele ali, e ele percebe que a influência vem da palavra de influência. E é realmente isso que os caras estão fazendo. A influência antes, quem passava era a mídia, hoje não é mais. A mídia perdeu completamente a credibilidade. Porque tudo que eles fazem é criar caso, é falar merda, é escrever sobre coisa que ninguém vai ler, e escrever em plataforma que ninguém vai ler, porque os caras não se reinventaram. Os caras não se reinventaram. Então, ó, tira o chapéu pro Dana White, parabéns por aprender isso. Quem sabe um dia eu volto para fazer os eventos do UFC, porque eu parei de ir justamente por isso, porque não faz sentido. Eu me sinto um idiota sentado lá, eu com 15, 20 milhões de impressões em todas as minhas redes sociais no mês, sentado lá no final da fila, e um cara que escreve para um blog de merda ali local, que ninguém lê, com 300 seguidores, lá na frente, porque o cara, oh não, mas o cara é jornalista há 35 anos. Grande merda! Não faz mais diferença, fazia diferença 35 anos atrás, hoje em dia não faz mais. No Brasil mesmo, vocês estão vendo isso cada vez maior. Podcast para lá e para cá, aquele Cazé TV, tudo isso é uma forma alternativa àquela mídia tradicional. Ninguém mais quer ver, ninguém mais imagina. Eu fui na casa do meu pai, o meu pai não assiste a Globo, sei lá, há 5 anos, porque não dá mais. Os caras usam o poder de jornalista dele para influenciar a opinião, para influenciar coisa que não tinha que estar influenciando. Em vez de trazer notícia, trazer informação, eles usam para envenenar a cabeça. E aí é isso que está acontecendo, essa onda de podcast, essa onda de canal de YouTube. Hoje é muito mais fácil escolher porque a gente tem opção. E eu acho que esse jeito informal da gente falar e da gente se comunicar é o que vai ganhar espaço, é o futuro, na verdade, porque todo mundo tem um estúdio no telefone, na mão. Então, ó, você acha que você tem uma opinião relevante, alguma coisa interessante que você quer falar? Você não precisa ser jornalista, você não precisa ser cientista, você não precisa ser nada. Bota na internet, vai lá e fala. Se o pessoal gostar, se o pessoal achar coerente, o pessoal vai assistir. É isso. Era só isso. Era só descarregar aqui um pouquinho, porque eu concordo muito com isso. Eu venho brigando com isso há muito tempo já, então eu tenho total interesse que isso aconteça, principalmente porque eu não sou jornalista, entendeu? Eu não sou jornalista. E eu não tenho raiva de quem é jornalista, não me entendam errado. Não quero que vocês achem que eu tenho raiva de jornalista. O que eu não gosto é daquela imprensa antiga, aquele jeito de pensar antiquado, entendeu? Que tipo, olha, eu escrevo o artigo para o jornal. Meu irmão, foda-se. Hoje isso não vale mais. Em 1970, puta, tu era o cara, meu irmão. Hoje em dia você não é mais ninguém, porque ninguém tá lendo essa mensagem que você está querendo passar. E eu acho que se a gente souber escolher e consumir com moderação, eu acho que o futuro da mídia, o futuro da comunicação aí vai ser sempre muito melhor. E é um jeito muito mais natural também de se comunicar, né, pô? Que nem eu, por exemplo. Eu sou um cara, eu tô num quarto aqui na minha casa, que eu botei uma televisão aqui atrás, umas luzinhas coloridas pra ficar um visual legal pra vocês. Eu tenho uma câmera aqui e eu tô trocando uma ideia aqui com você. Tipo, ó, que nem o Laerte faz, que nem o Renato do Sexto Round faz, que nem você vê, pô, o Durinho, o Renato Moicano. Por que você liga pra ver o que o Renato Moicano tem pra falar? E não o que o William Bonner, do Jornal Nacional, tem pra falar? Porque você se identifica com o jeito que o Renato Moicano fala, com o jeito que o Durinho fala, com o jeito que eu falo, com o jeito que o Laerte fala, com o jeito que o Renato fala. E esses dois últimos eu botei de propósito na comparação, porque são dois jornalistas, e são dois jornalistas bons. Mas eles falam a língua que eu e você falamos. Entendeu? Não tem aquela frescura, não tem aquela papagaiada, aquele falso senso de superioridade, porque isso não existe mais, acabou, é canal de YouTube, meu irmão. Tanto faz se você é engenheiro, tanto faz se você é jornalista, tanto faz se você é cozinheiro ou pedreiro, foda-se. Tá todo mundo aqui falando e vocês vão aí escolhendo quem que vocês gostam mais, o que vocês querem ver mais, e é assim que a pessoa vai ganhar relevância. Não é por diploma na parede, não é por terno de marca, é por conteúdo, é por conexão de verdade, assim, quem se conecta melhor com as pessoas. Bom, um abração pra vocês, não esquece de falar aí, comenta aí, me diz o que vocês acham, eu leio tudo que vocês escrevem. Se tiver alguma pergunta pra mim, só mandar aí nos comentários que eu respondo rapidinho, tá bom? Um abraço pra vocês, valeu, até o próximo.